começamos com mais um podcast Mulher Palestrante, sendo gravado aqui direto de Orlando, dos estúdios da Alaska Tech Store, nosso apoiador que sempre está com a gente. Você de qualquer lugar do Brasil, daqui dos Estados Unidos, pode vir para cá comprar os seus eletrônicos, iPad, iPhone, tudo para vocês, e eles entregam no Brasil. E eu quero aproveitar para convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais. É só entrar lá no @mulherpalestrante e com uma novidade muito especial, que a partir de agora o Mulher Palestrante é uma marca registrada. Conquistamos essa marca registrada e eu quero começar essa gravação agradecendo a Tamper Marcas e Patentes, que fez todo esse trabalho incrível durante estes últimos 3 anos para a gente ter essa conquista. Então, essa conquista é de todas nós, de vocês que nos acompanham, das mulheres que nos inspiram. Agora sim, damos início ao podcast. Tem uma convidada muito especial aqui com a gente. Ela veio aqui da nossa cidade vizinha de Miami para estar conosco. Seja muito bem-vinda, Patrícia Musa, aqui com a gente. Muito obrigada, Gi, pela oportunidade, por esse tempo, momento, estar aqui com vocês. Obrigada. A gente está muito feliz de te receber aqui, uma conexão que foi feita através da Patrícia Fazan, e logo que ela falou sobre você, ela já disse, você tem que conhecer porque ela é a número 1. Uma fofa. Porque ela é a número 1 lá em Miami, então ter você aqui em Orlando com a gente é muito importante. E é claro que a gente quer saber um pouco da sua história, como que você conquistou tudo que você vem conquistando e que cada vez mais você vem criando projetos, seja aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Quero que você comece se apresentando. Quem é Patrícia Musa? Bom, eu sou de São Paulo e eu vim para os Estados Unidos em 1998, para Miami, na verdade, 98. Mas quando eu era muito jovem, meus pais quando eu fiz 15 anos, os meus pais me ofereceram uma festa de 15 anos ou uma viagem para o exterior. E eu não pensei 2 vezes, queria viajar para o exterior. E naquela época, a Estela Barros era a sensação, né? Todo mundo viajava por ela. E eu acabei vindo para Miami e Orlando, primeiro Orlando, e quando eu entrei naquele castelo, na Magic Kingdom, e eu vi o castelo da Cinderela, eu falei, é aqui que eu quero morar. E Olha foi só. ali, me despertou, assim, eu já sabia que o meu futuro ia ser aqui nos Estados Unidos. Eu não sei, com 15 anos. Só. Quando eu voltei que eu falo estragada, né? Porque quando você bebe a água dos Estados Unidos, de Miami e Orlando, você quer ficar mais, que é muito bom. Realmente, tudo funciona. Não que no Brasil não funcione, funciona, mas é diferente, né? Os dois lados, os dois mundos são muito bons. Mas eu vi, assim, tudo arrumadinho, tudo princesa, tudo lindo. E os carros, as máquinas, eu vi aquele vendor machine. Eu falei, meu Deus, uma máquina para você tirar Coca-Cola, essas coisas. E aqui que eu queria explorar o meu mundo. Eu achava que Brasil, que eu não teria talvez tantas oportunidades. Ali eu já sentia isso. Que talvez aqui eu pudesse ter. Então, quando eu voltei, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero morar nos Estados Unidos. Só que eu era muito nova, eu era dependente. Como que você vai morar nos Estados Unidos? Só fazendo um Rotary. Então, minha mãe foi buscar o Rotary para que eu pudesse morar, fazer uma troca, né? O estudante morando na minha casa e eu vindo para cá. E estava tudo certo, meu pai tinha concordado, só que no momento certo, assim, agora tem que fazer a troca das crianças. Meu pai falou, meu filho pode ir, mas as minhas meninas não. Olha. Isso para mim me deu assim, uau, eu vou ter que começar a trabalhar, porque eu vou ter que ter a minha independência. E eu tive um namoradinho, assim, só de olho, sabe? E a mãe dele estava começando um novo business na rua da minha casa. É fotógrafa de alimentos. E eu comecei a conversar muito com ele, com ela, eu frequentava a casa e eu começava a ajudá-la a organizar os alimentos, né, para tirar foto. Cada organização eram 2 horas de organização e depois um clique. E ela começou a me pagar para isso. E eu ia direto, comecei a receber dinheiro, né? Eu gostei dessa brincadeira. E o meu pai não estava, meus pais estavam acabando
de se divorciar, né? Naquele momento eu estava com 15 anos. Não, eu estava com 15 quando eles se separaram. Meu pai saiu de casa e minha mãe só com as crianças. E eu tinha mais tempo, né, para ir lá na casa dele e voltava, trabalhava um pouquinho e voltava. Daí meu pai falou: eu não quero que vocês trabalhem, eu quero só que vocês estudem, que vocês vão ter muito tempo para trabalhar. Agora é a hora de focar nos estudos. Só que eu ia, eu estudava e depois eu trabalhava escondido no meu pai. Um dia meu pai descobriu, porque o meu pai me pegou, me ligou, naquela época tinha telefone em casa, né? Então me ligou no telefone e minha avó atendeu, falou: eu posso falar com a Patrícia? Minha avó correu para casa do meu namorado para me chamar e voltou toda, sabe? E eu também, esbaforida, assim, para falar com meu pai. Oi, pai, quer falar comigo? Onde você estava? Falei: ah, não, eu estava lá em cima, lá no meu quarto, não sei o que tal. E ele viu, sentiu alguma coisa. Daí ele fez isso uma segunda vez, ele me pegou correndo de volta para casa. Falei: você está trabalhando? Daí eu não tinha o que falar. Tô, pai, que eu quero um dinheiro, não sei o que tal, porque eu quero ir embora, eu quero viajar, tal. Eu falei assim: então tá, já que você acha que você é independente, que você já quer trabalhar, você vai pagar a tua faculdade. E a partir daí ele já não me deu mais dinheiro nenhum. Então daí eu comecei a trabalhar sério, de fotos eu fui para vendas, eu vendia muito bem, né? E eles faziam também a comunicação visual do McDonald's, Burger King, sabe, Vivenda do Camarão, sabe essas fotos de alimentos que tem na praça de alimentação? Então, toda essa comunicação visual, eles faziam, desde as caixas, as letras, as fotos e tudo mais. E eu comecei a fazer vendas da comunicação visual inteira. Daí, nisso, eu comecei a também ganhar 10% do valor da venda. E era um dinheiro razoável, muito bom. Eu não tinha que pagar nenhuma conta, eu guardava todo aquele dinheiro. Como eu frequentava também muito a Ilhabela, eu comprava todo o dinheiro que eu tinha, eu investia em terrenos na Ilhabela. E nessa época, quando você fazia tudo isso, já ali, como você mesmo disse, na época da faculdade, aquela caixinha do sonho da Disney dos Estados Unidos estava ali aguardando. Estava aguardando, porque eu precisava do dinheiro. E ali eu comecei a investir em terras. Porque eu sabia, e meu pai, minha família, sempre foi muito dessa parte de investimento em imóveis. Meu pai sempre comprou casas, reformava as casas e vendia as casas. Então fazia o flip. E eu aprendi também, e terrenos também. Então nós frequentávamos muito a praia e comecei a comprar na praia. E chegou uma época que eu estava com 5 terrenos. Foi quando eu me formei, eu paguei minha faculdade, daí eu já estava com meu dinheiro, não tinha mais nenhum empecilho. E agora eu vou para os Estados Unidos, né? Agora eu vou para o mundo, na verdade. Eu não sabia que lugar do mundo eu queria ir. Eu peguei o globo, girei o globo e colocava o dedo e falei: aqui que eu vou. Como eu não tinha ideia para onde ir, só caiu no oceano. Falei: girei de novo, coloquei o dedo, aqui eu vou. E daí caía nos lugares assim, não, aqui também não. Mas então eu comecei a ir nos consulados, né? Eu fui no consulado canadense, americano, eu fui no francês, eu fui em vários consulados entender o que era a parte de documento para um imigrante. Eu quero viver nos Estados Unidos, em algum lugar. Você sabia que queria fazer essa transição. Eu sabia. E antigamente, muito mais difícil acesso às informações. Como a gente tem a facilidade hoje na palma da mão, só faz uma pergunta pro celular. Você tem amigos hoje em todos os lugares do mundo. Eu tenho amigos em todos os lugares do mundo. Naquela época, eu não conhecia ninguém que morava fora. Zero. E o meu nome, Musa, vem da Inconfidência Mineira. Falei: mãe, tem algum passaportezinho português, italiano, alguma coisa aí, né, da família, que avô, bisavô? Não tem nada. Daí, assim, Musa é do Brasil, M-U-S-A. Falei: meu Deus, eu vou ter que fazer por conta própria mesmo, né? E daí eu casei. Na verdade, assim, eu estava noiva, meu namorado, eu fiquei noiva dele. Ele 8 anos mais velho que eu, ele queria já casar, ter filhos, só que eu era muito nova. Minha mãe começou a dar, sabe? Ela me teve com 20, minha irmã com 17, e eu não queria repetir isso, porque eu sabia, se eu repetisse, eu iria ficar no Brasil. Ia já ter filhos e tudo mais, então o meu sonho era fora do Brasil.
Eu tinha que focar no meu sonho. Daí eu falei para ele, eu não posso casar. Então, só que nós ficamos 12 anos namorando. No final, nós ficamos 16 anos juntos. Por quê? Eu acabei casando com ele, né? Fugi antes 3 vezes da igreja pelo meu sonho. Mandei convite de casamento, cancelei o convite, mandei de novo, cancelei. Porque eu Olha fui, só. voltei. A primeira viagem que eu consegui O fazer, sonho era do casamento, mas o sonho era o sonho eu americano. amava Então, muito. o casamento tinha que estar conectado com o Yeah. americano. A primeira viagem que eu fiz, né? Que eu já estava com meu dinheiro, formada. Fui na minha festa de formatura em dezembro. Em janeiro, eu fiz uma despedida para 50 pessoas na minha casa, né? Eu estava com meu namorado e fiz uma despedida em Campo de Jordão com ele, uma semana. E foi assim, todo mundo, naquela época, ninguém viajava tanto para o exterior, né? Então, assim, foram 50 pessoas no aeroporto me levar. Uau! 50. Essas Uma 50, caravana. uma caravana no aeroporto de Guarulhos, com faixa, com placa. Lembra aquela época que Sim, fazia as todo mundo faixas e tal? fazia. E se despediram de mim. Foi assim, tá, primeira viagem, consegui ir para Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu vi São Paulo, né? Foi em 1995, a primeira. E Nova York, em 95, estava mais perigoso. E tinha muita sujeira nas ruas, tinha assalto, tinha, sabe, drug dealers. Então, assim, eu passei por uns momentos, eu consegui. Eu cheguei primeiro na casa de uma senhora que a minha mãe conhecia, uma senhora que conhecia essa senhora, né? E ela me recebeu e falou: Patrícia, você pode ficar aqui um mês, no máximo. Era o tempo que eu precisava para fazer um teste de inglês, porque depois eu ia dormir na escola, né? No dorm da escola, e eu ia tocar minha vida. Então, meu pai tinha me dado um carro. Eu peguei, porque deu um carro para cada filho antes, né? Quando eu estava fazendo minha faculdade. Eu vendi o carro que meu pai me deu, troquei tudo em dólar. Então, eu tinha, naquela época, $8.000 no meu bolso. E vim para Nova York. Só que quando eu me deparei em Nova York, uma cidade que estava perigosa, e como São Paulo, eu falei, nossa, não quero ficar aqui. Não era o sonho que eu queria. E eu fui fazer o teste de inglês, e daí só ia começar o inglês daqui a um mês, e com o momento que eu estava saindo, né, da escola, jogaram um ovo lá de cima. Falei, nossa, eu tô aqui sozinha, não fiz nada, não aconteceu nada, me jogam um ovo lá de cima. Como assim? Né? Mas essas coisas que não cabem na cabeça. Aham. Daí eu tava passeando no Central Park, uma vanzinha passou, eu encontrei uma van de televisão do outro lado do Central Park, 9 horas da noite, tava iluminado ainda, tava sol, porque era verão, e eu caminhava o dia inteiro. E quando eu cheguei em casa, eu perguntei para essa senhora, o que que é essa vanzinha, né, que tá lá, um monte de gente e tal. Uma brasileira tinha sido assassinada no Central Park naquele momento. E eu estava passando por ali. Eu falei assim, Uau. uau! Sabe assim, quando me dá sinais que talvez não fosse Nova York o meu lugar? Naquele momento não tava tão gostoso ficar em Nova York. Seguro ficar por ali. Seguro ficar por ali. E eu andava todo dia, buscava assim, o que fazer, porque o curso só ia começar depois. E eu chorava todos os dias. E eu ia no orelhão e ligava todos os dias pro meu namorado e pra minha mãe. E daí eles falaram: volta, volta, volta. Só que eu tinha um objetivo. Eu queria realizar o meu sonho. E o meu sonho era falar o inglês. Era entender os Simpsons, o meu sonho. Porque o inglês dos Simpsons, pra mim, eu falava, é o mais difícil que existe. Um dia que eu estiver entendendo os Simpsons, eu posso casar. Então eu conectava essas coisas, né? E daí eu não tinha nem começado o curso, como que eu vou voltar? Só que várias coisas aconteceram. Eu também estava numa loja, na Sports Authorities. Lembra da Sports Aham. Authorities? E daí um rapaz colocou um boné, camiseta, essas coisas estavam saindo, veio o segurança, pegou ele sem pagar. E levou ele para uma salinha. Eu falei, meu Deus, sabe assim, com várias coisas. Eu falei, acho que não é aqui. Eu voltei frustrada. Foi a minha primeira frustração da minha vida. Porque 50 pessoas depois começaram a me ligar. Voltei, liguei para minha mãe e falei assim: eu vou voltar porque eu não quero ficar aqui. Vou morrer aqui.
Daí, Quanto tempo isso durou? 15 dias. 15 dias, 15 dias, muitas coisas aconteceram. Quase fui atropelado por um caminhão porque eu tava andando. Eu não vi aquela mãozinha que fala que sim. você pode parar, que você tem que parar e andar. Eu fui, atravessei a rua e um caminhão passou, eu desmaiei. Quando eu desmaiei, me pegaram no meio da rua, me colocaram na calçada e eu vi um monte de gringo falando, eu não entendia nada do que estavam falando. Você quase morreu. Você tem que ver a mãozinha. Eu não olhava, eu não sabia dessa tal da mãozinha. Daí eu coloquei, né? Falei assim, ok, calma, Patrícia. Eu acho que não. Por isso que várias coisinhas aconteceram em 15 dias. Daí eu voltei pro Brasil. Só que antes de voltar, eu falei, então eu vou ser executiva no Brasil. Já que meu lugar é o Brasil, é São Paulo, eu vou comprar computador. Foi o primeiro notebook. Estava lançando o notebook. Comprei o notebook, comprei a impressora para notebook, comprei a calculadora H12C, comprei um monte de taiers, meu número era 0, um monte de taierzinho, só que era tudo de inverno, essas coisas. Falei, eu vou ser executiva no Brasil. Do quê? Eu não sei. Quando eu chegar no Mas Brasil, eu era esse o resolvo. objetivo quando chegasse em São Paulo. Quando chegar em São Paulo, eu resolvo. Voltei para São Paulo, daí as pessoas, meus amigos, começaram a me ligar. O que aconteceu? Patrícia já tá de volta, não sei o que tal. Eu não quis atender ninguém. Eu ficava em casa só comendo brigadeiro. Falei, não. Eu tava assim, bem mal. Meu namorado, ele falou, vamos pra Áustria, eles são austríacos, né? Então vamos pra Áustria, vamos pra Alemanha, não sei o que, vamos fazer um passeio que tudo melhora, né? Quando você tá bem, uma viagem cura tudo. É verdade. Daí eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro, porque todo o meu dinheiro, os $8.000 do carro, eu tenho em computador, em coisa, investi Na carreira que ia na começar. carreira que eu não Era sei. uma carreira promissora. Exato. Daí eu também não tinha, mas eu tinha assim, os terrenos, alguns terrenos eu tinha, mas eu não queria mexer naquilo, que aquilo era a minha salvação, sabe? Aquele era o meu alicerce, o meu dinheiro, o terreno. Daí eu voltei, eu falei pra ele, me dá o trabalho de volta com vocês, eu faço algumas vendas e daí nós vamos viajar. E foi o que aconteceu. Quando eu estava com uma comissão, ficamos um mês na Europa, toda tristeza, depressão vai embora e voltei a trabalhar. Só que, como eles têm uma empresa familiar, são 5, eu sempre era a sexta. Foi assim, quando você quer comprar um carro, vamos primeiro deles e depois você a sexta. Quer comprar um apartamento, a família depois, né, você entra numa fila de espera. Uhum. E eu sou sozinha, eu falei, não, eu sempre fui assim, eu quero poder comprar quando eu quero comprar. Então eu ia atrás para trabalhar, para poder ter a minha independência financeira. Eu cheguei para ele e falei assim, vamos montar a nossa empresa, né? Ele falou assim, não, eu tô com a minha família. Eu falei, mas vamos no exterior, não é aqui. Porque a comunicação visual, o fast food começou na América. A apresentação, como ela faz as fotos, é maravilhosa. Então, isso. E nos Estados Unidos não é tanto, não fazem com tanto detalhe com o que ela fazia. Então, daí eu falei, vamos para os Estados Unidos? Ele falou, vai você. Eu não. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui, vamos casar, então. Eu fui lá, mandei convite de casamento, tava tudo certinho. Esse já era o terceiro ou o quarto convite? Não, esse era o primeiro, ainda. primeiro casamento. Não, o primeiro convite que você falou que fez vários. Foram 3. O primeiro convite foi antes de ir para os Estados Unidos. Daí eu cancelei, porque realmente eu precisava realizar o meu sonho. O segundo convite, daí a minha amiga, quando eu fui entregar para minha amiga que ela foi morar na Austrália, eu fui entregar meu convite de casamento. Ela falou, Paty, vamos para a Austrália. Eu tinha frustrado em Nova York. Eu falei, amiga, tá tudo certo, eu vou casar, tá aqui meu convite de casamento, não dá para eu ir para a Austrália. Daí, quando ela foi buscar o passaporte dela na SBT, lembra essa SBT, né? Essa companhia australiana. Eu fui com ela, eu olhei aqueles books australianos, aquelas fotos maravilhosas, e falei assim, nossa, que lugar paradisíaco, lindo. Quando eu voltei para casa, eu falei com meu noivo, eu falei, eu não posso casar. Se eu casar, eu não vou te fazer feliz, porque eu tenho o meu sonho que eu tenho que realizar.
Daí ele falou, vamos... Então faz o seguinte, você vai para a Austrália, fica um tempo na Austrália, quando você voltar, a gente casa. Daí, como que você vai casar? Como que eu ia casar? E deixar ele frustrado, sabe? Que eu querendo ter um sonho internacional, morar fora. Eu não fiz o meu inglês que eu tanto queria. Não deu certo em Nova York, né? Eu voltei frustrada. Então, quando eu voltei, daí eu comecei a vender. Quer dizer, sentei. Foi assim, quando eu voltei, eu sentei com todos os equipamentos, ok. Me vesti, coloquei o taier, abri o computador, coloquei a impressora, montei meu escritório. Do que você? Eu vou ser a CEO do quê? Né? Que vai business que eu vou montar? Eu não sabia do que montar. Eu falei, meu Deus, da minha mãe tinha telefonia. Naquela época tinha telefonia Já móvel. não, de casa, Ah, né? sim. Lembra os telefones de casa? Sim. E tinha as ações ordinárias, preferenciais. Você lembra disso? Que a gente comprava e tudo mais? Minha mãe foi, assim, teve muitos anos empresa de telefonia. E começou o celular em 96. Mais ou menos isso, no 1995, 96. Minha mãe foi uma das pioneiras em levar celulares para o Brasil. E ela comprava daqui de Miami, né? Os celulares. E ela Foi aí abriu. que chegou Miami na sua Foi vida? aí que chegou Miami na minha vida. Então, ela abriu a loja de celular no Brasil e eu comecei a trabalhar com ela, dando treinamento para as meninas sobre celular. Aprendi tudo sobre celulares, o PT550, StarTAC, todos aqueles, né, os aparelhos que eram mais... Eu tenho na minha casa o primeiro celular, que é aquele tijolão que é de carro e tudo mais, até hoje. É uma relíquia. Então, começou a importar os celulares, eu comecei a colocar processos nas lojas, uniformizar o estoque, organizar o estoque, então as vendas, dando treinamento e tudo mais. Comecei a trabalhar com a minha mãe. E foi quando, bem no momento que a minha amiga se formou na faculdade, que ela se formou um ano depois que eu me formei, e ela foi morar na Austrália. E eu entreguei o convite de casamento para ela. E eu falei para ela que eu não podia não podia ir para a Austrália porque eu ia casar. Só que quando eu voltei para casa, eu falei com meu noivo, falei assim, ai, queria tanto fazer o inglês e eu não tô frustrada, não deu certo em Nova York, não sei o que tal, eu quero ir para a Austrália. Não, que vamos nos casar, já tá tudo certo, isso, aquilo. Eu falei assim, ele reclamou, ele não gostou, lógico, só que eu convenci ele que eu iria ficar só um tempinho, só um ano na Austrália e depois a gente podia casar, né? E daí eu ia estar livre, vamos ter filhos, vamos ter tudo. Com Daí inglês fluente. você com inglês fluente, você vai para lá, me visita a Austrália, vê o que eu estou vendo. Eu queria que ele tivesse essa mesma experiência e depois nós casamos. E foi o que aconteceu. Acabei ficando um ano na Austrália, visitei a Austrália inteira, estudando inglês durante um ano. Quando chegou o momento de eu voltar, eu fiquei com uma dúvida, que eu entrei, com minha primeira família que eu morei lá na Austrália, australiana, né? Ela é muito católica, daí eu ia na igreja com a minha mãe australiana e falava para ela, não sei se eu caso, ou se eu compro uma bicicleta, o que que eu faço, não sei o quê. Daí ela falou assim, Patrícia, segue teu coração. Eu olhava pro meu coração, ai, o que eu faço? Que Como tem? que é que eu sigo o meu coração, sabe? Meu coração, eu queria ficar na Austrália, mas eu amo ele. E ele só ia casar comigo se eu voltasse pro Brasil. Então eu estava numa dúvida cruel, né? Ou eu caso mesmo, ou realmente acaba e eu vou ficar na Austrália. Só que a Austrália é 28 horas para chegar, né? É muito longe o fuso horário. Daí eu sou muito família e eu queria ficar perto dos meus pais, né? Eu tenho irmãos, pais, e, e você perde um pouco mais a conexão. E principalmente naquela época que eu tô falando de 1995, 97 que eu fui para a Austrália. Passei o ano 97 na Austrália. E que era mais difícil também, né? Então, no final, eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando com a minha mãe nos celulares. Minha mãe estava bombando com 3 lojas já de celulares em São Paulo. Foi quando um distribuidor dela de Miami visitou a minha mãe para falar sobre os equipamentos e tudo mais. E ele
perguntou para minha mãe se a minha mãe conhecia alguém que falasse inglês, que entendia sobre os celulares e que quisesse morar em Miami para Pronto, venda. chegou Miami na sua Cheguei em vida. Miami para vender celulares no atacado para a South America. E eu escutei essa conversa. Quando eu escutei, eu falei, opa! Opa, quem tá aqui? Daí a minha mãe falou assim, Patrícia, eu já tinha voltado e já tinha distribuído o novo convite, o terceiro convite de casamento. E daí foi quando ela falou, Patrícia, você tá com convite de casamento de novo, como que você vai pra Austrália? Pra Miami? Sim. Mãe, deixa que eu resolvo. Eu falei, ai, minha mãe falou, não, eu não acredito, coitado do noivo, né? Sim. Não quero falar o nome aqui, coitado do noivo. Daí eu cheguei em casa, conversei com ele, ele falou, não, de novo não. Terceiro convite. Terceiro convite. Só que daí, como eu já conhecia tudo da empresa dele, eu falei, mas olha que coisa maravilhosa. Fácil. Eu levo os documentos da sua empresa, eu sei exatamente o que vocês fazem. Eu abro, né? Eu vejo o advogado, como que faz pra gente abrir a tua empresa, internacionalizar a tua empresa, colocar ela nos Estados Unidos. Uhum. E eu faço tudo isso. Sim. Ele ficou empolgado, ok. Daí eu consegui convencê-lo. Eu vim para Miami. Só que quando eu estava vindo para Miami, eu também não conhecia ninguém em Miami. Daí a mesma amiga da minha mãe, que ela, na verdade, ela tinha uma agência de turismo muitos anos atrás. Então, ela conhecia a gente em muitos lugares. Então, ela se conectou com outro amigo daqui de Miami, que falou que tinha uma amiga, que era eu, tal, que se eu pudesse ficar na casa dele um período. Uhum. E ele concordou. Ele gosta muito dos brasileiros, ele é um americano, assim, brasileirado, sabe? Já tinha sido casado com uma brasileira, com 2 filhos americanos que falam português também, a mãezinha dele, 90 anos. E acabei ficando na casa deles, né? Ele foi me buscar no aeroporto e tal, e em uma semana eu estava aqui em Miami, porque eu não podia perder tempo. E cancelou o terceiro Uma convite semana, de e casamento. cancelei. E daí, quando eu cheguei em Miami, eu fui bater na porta desse distribuidor que me deu trabalho, né? Daí o sócio dele, porque eu tava ligando para ele e não me atendia. Daí eu fui lá no escritório, bati na porta e o sócio dele, quando abriu, falou assim, não, mas ele não falou que nós separamos a sociedade? Eu falei, não. Eu estou aqui porque ele me pediu para vir, ele me deu trabalho, já tá tudo certo. Para vender celulares no atacado. E o que eu faço? Ele falou, não posso fazer nada. Falei, eu não vou voltar frustrada. E agora? Agora eu tô curiosa, eu garanto que quem tá assistindo a gente também tá curioso pra saber. Eu tô curiosa pra chegar nesse sucesso todo que a Patrícia... Mas pra você ver, e quando a gente fala de determinação, se a gente tem um sonho e traça qual é o nosso objetivo para chegar, qual é o caminho, quais são as estratégias, vão vir vários percalços pelo caminho. Você tá contando a sua história e a gente tá aqui, ó, prestando atenção. E porque a nossa jornada do herói tem as subidas e descidas, os altos e baixos. Sim. Mas o que determina o nosso sucesso é quando a gente entende muito bem e enxerga aonde está o resultado. Você sabe que vai chegar uma hora. E quem consegue chegar é quem não desiste na primeira pedrada, na primeira ovada, não desiste disso. A gente passa por muitos obstáculos, né? Então, são muitos altos e baixos mesmo e você tem que ser persistente. Eu realmente fui persistente, eu sou persistente. Eu vejo que, assim, do que eu quero fazer, eu sou persistente. E colocar a cara para bater, né? Então, vamos fazer acontecer. E aí começou uma nova Patrícia em Miami, vendendo celular. Agora eu tô curiosa pra saber. Daí quando eu cheguei em Miami, recebi um não, né? Porque ele fechou a sociedade, não tinha mais. Agora, o que eu vou fazer? Já estou aqui, não vou voltar. Eu tinha $4.000, que é tudo que eu quis trazer, né? Eu falei, vou salvar. Isso é do Brasil. Aqui é minha segurança que está no Brasil. Não mexo. Vou trazer esse, porque daqui eu tenho que fazer mais. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar com a pessoa que me recebeu na casa dele, né? É um senhor. E daí eu cheguei um dia para ele e falei assim, eu preciso comprar um carro. Não, daí ele chegou para mim, vai até o aeroporto? Eu falei, vou. Achei que o aeroporto era logo ali,
né? Só que em Miami, tudo você precisa de carro. Tudo é longe. E eu não tinha carro. Eu falei, como que eu vou? Eu falei, vai de ônibus. Eu falei, tá bom. Ele queria me dar uma sofridinha assim, sabe? Daí, no final, eu falei, mas tudo bem, eu vou. Tem que fazer, vamos fazer. Eu ia no aeroporto para ele, para fazer entrega de pacotes e tudo mais, dos negócios que ele fazia. E levava 2 horas para eu ir para o aeroporto, mais 2 horas para eu voltar, debaixo de um sol de 40 graus. Eu falei, meu Deus, eu tenho que comprar um carro, né? E eu só tinha $4.000. Daí eu cheguei para ele e falei assim: onde que eu compro um carro? Ele falou, quantos dinheiro você tem? Eu falei, 4.000. Você acha que 4.000 você vai comprar um carro aqui? Eu falei assim, mas um carrinho usado, alguma coisa. Daí eu comecei a caminhar nos lugares e eu via que tinha aqueles carros que ficavam na esquina das casas, né? Que eram carros de leilão, que as pessoas compravam no leilão e revendia. Daí eu vi um carro azul calcinha. O carro inteiro era azul calcinha. Daí eu falei, e esse carro, quanto que é? Falei, Patrícia, aqui nos Estados Unidos ninguém pede desconto. Mas eu sou brasileira, eu gosto de desconto. Daí eu bati na porta da pessoa, falei assim, tem um carro ali, tá pra venda? Tá, quanto que era? Era $4.000. Falei assim, mas eu tenho $2.000. Ele ficou roxo. Como que a Patrícia vai pedir Aham, a desconto? metade. Metade. Falei assim, por favor, meu primeiro carro, tô chegando aqui agora, não sei o que tal. O rapaz me vendeu por $2.000. Era o preço que ele tinha pago no leilão. E eu não fiz vistoria nem nada, saí de lá, o carro todo assim, ó. Daí eu tive que levar na mecânica, tive que trocar o bump, já foi $500. Daí eu tive que fazer a placa, já foi $500. Conclusão, eu quase não tinha dinheiro para gasolina. Ele me prestou dinheiro para gasolina, daí eu falei, eu te pago de volta. E daí comecei a minha vida, né? Daí eu fui trabalhar em parquinho de diversão, porque eu não estava sem trabalho. E você não pode trabalhar aqui sem os documentos. Mas fui Sim. fazer alguns trabalhinhos e coloquei um prazo na minha vida. 6 meses. Se 6 meses a minha vida não andar, as coisas não acontecerem, eu volto para o Brasil para casar. Se depois de 6 meses as coisas andarem, é porque é para eu estar aqui. E o namorado sabia desse prazo ou não? E- Só tava com você esse prazo. Eu não contei o prazo inteiro. Só que nesses 6 meses, eu fui no advogado para ver a documentação da empresa dele, né? Sim. E daí deu tudo certo e o advogado falou assim: não, podemos começar, é tanto. Ele falou, daí ele chegou para mim e falou assim: então tá, começa você a empresa, se der tudo certo, eu vou para aí. Ele me deu um balde de água fria na cabeça, porque o negócio é dele, da família, que eu estou começando uma extensão, internacionalizando a empresa dele. Mas se a pessoa não quer, né? E eu que estava forçando de uma forma para morar no exterior, que era o meu sonho. De novo, não era o sonho dele. O seu sonho não é o sonho de todos, né? Então, do seu parceiro e tudo mais. Daí eu peguei e falei assim: então tá, eu realmente acho que aqui acabou. Porque aqui, então, eu quero ficar nos Estados Unidos e você quer ficar no Brasil. Agora eu entendi. E daí eu te separei, né? E daí eu falei, então não vamos casar mais, acabou tudo. Separei dele, ele tocou a vida dele e eu tocando a minha vida aqui. Eu fiquei aqui 3 anos, daí 6 meses, esses 6 meses que eu fiz todos os tipos de trabalho, trabalhei em restaurante, várias coisas. Eu recebi uma proposta, minha mãe conheceu um novo distribuidor de celulares. Ela falou, Paty, entre em contato com essa pessoa. Eu fui até ele. Ele viu que eu entendia muito de celulares. Ele viu que eu sou uma pessoa de vendas. Ele falou, o trabalho é teu, mas eu preciso de uma coisa. Eu preciso do seu Social Security. Eu falei, tá bom, eu consigo. Assim, com maior naturalidade. Daí eu peguei, saí de lá, fui na casa de uma amiga, foi assim, eu consegui o trabalho, só preciso de um Social Security. Só. Ela falou, só. Ela falou, Paty, Social Security é que nem o CPF no Brasil. Como que vai conseguir um Social Security, né? Eu falei, não sei, mas eu vou conseguir o Social Security, né? Daí eu comecei a pesquisar em tudo. E eu comecei a ver que em Utah, Salt Lake City, você tirava a drive license e você recebia um Social Security. Deu tudo certo, comecei a trabalhar com ele. Daí um belo dia eu fiquei doente e o meu noivo, ele estava sozinho, eu também estava sozinha. Ele veio para me ajudar, porque eu não conseguia caminhar,
Me deu nervo ciático, não conseguia caminhar, essas coisas. Daí ele ficou comigo uns 2 meses aqui, só que eu não voltei com ele, porque eu não queria voltar por dó, eu queria voltar por amor. E eu queria que os nossos objetivos fossem os mesmos. Quando ele ficou 2 meses comigo, ele voltou para o Brasil e falou assim: realmente, a Patrícia pertence aos Estados Unidos. Ela não vai voltar nunca mais. Ele voltou daí que ele voltou desencanado de mim. E eu, quando ele foi embora, começou a me dar um flashback. É o homem que me ama, é a pessoa que sempre esteve comigo, sempre. Ali eu comecei a valorizar tudo que ele sempre me esperou, sabe? Aquelas indas e vindas, tudo. Deu 3 meses que ele voltou. Eu fechei a minha vida aqui, entreguei o carro, saí do trabalho, fiz tudo e fui pro Brasil. Uau! Fui pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, ele falou assim: agora já tô namorando. Ele falou: não, tranquilo. Eu falei pra ele: tranquilo, eu vim aqui porque eu acho que eu cumpri a minha missão nos Estados Unidos, na minha cabeça. Já tenho inglês, já trabalhei, já fiz tudo, só que eu tô longe da minha família. Eu fiquei doente, daí, sabe, me deu aquele impacto quando você tá doente longe da família. Daí eu quero ficar no Brasil. Fiquei. Quantos meses? Não, daí Agora eu já tô daí, curiosa não, pra daí, saber quantos meses daí eu você peguei ficou o ali. jornal, daí tava lá eu falei, eu tenho que trabalhar. Peguei o jornal, daí tinha uma oportunidade de trabalho, fiz o meu currículo, mandei por fax naquela época, mandei e me chamaram na hora. Fiz uma entrevista, nós éramos 30 pessoas, eu fui a única selecionada da entrevista e era uma empresa química. Né? Comecei a trabalhar, depois que eles me falaram o que era, para a Shell, né? Shell SA, e comecei a trabalhar. No dia que eu comecei a trabalhar, eles me deram 25 postos de gasolina, me deram o computador, me deram o celular, me deram o cartão, me deram o ticket de refeição, me deram um monte de coisa, benefícios, e vai para a rua, né? Vai começar a trabalhar. Daí eu falei para ele que eu comecei a trabalhar, estava no Brasil, que eu ia ficar e tudo mais, em São Paulo, que eu não ia sair, né? Que agora eu vi que meu lugar era aqui. Já realizei o meu sonho. Sim. Daí ele separou da namorada e ele falou: se você quiser voltar, vamos casar. Eu falei, então vamos casar. Meu irmão estava para casar, já estava com a igreja marcada. Daí ele comunicamos a minha família. Meu irmão falou assim: pera, você tem todo o direito, Patrícia. Você casa primeiro, eu te dou a data da minha igreja. Casa você. Casa rápido antes que Casa queira rápido voltar. antes que você desista. E nessa época saiu um filme com a Julia Roberts, Noiva em Fuga. Eu comecei a distribuir o convite de novo. E todo mundo, será que ela vai casar? Agora ninguém Ela não vai acreditava casar. mais. Ninguém acreditava. Daí, em 6 meses, programei tudo, né? Fiz toda a festa. Meu irmão casou um mês depois. Eu falei, Marcelo, vamos fazer os 2 casamentos juntos, né? Casamos 4 já. Daí a noiva dele queria outra festa, então ok, outra festa um mês depois. Igualzinha. Eu fiz festa para as 2 festas idênticas. Eu já fui contratando para mim e para ela, para mim e para ela. Tudo junto. Tudo junto. E daí casei e ficamos 3 anos casados, né? Daí acabou que não deu certo. Quer dizer, eu falo que deu certo porque foram 16 anos juntos. E quando eu me vi assim, ok, estou no Brasil, já realizei. De morar no exterior, já o inglês, já, sabe, já trabalhei fora, vi o que é o mundo lá fora. E também já casei com um homem que era desde o princípio, já estava ali, que é aquele homem eu tinha que casar. Eu acho que eu tinha que realizar esse sonho também. Completei o ciclo Brasil para mim. Eu completei um ciclo Brasil. Aham. Falei, agora, para onde eu vou? De novo, eu estava com o Globo. Vou para o mundo. Girei o globo. Só que aqui eu já conhecia pessoas, eu já sabia como era. Daí, eu conversando com as minhas amigas daqui, Paty, vem. E eu passei por um divórcio doloroso, né? Porque foram 16 anos juntos, que no final não fui eu que quis separar, né? Mas aconteceu. Uhum. E falei, então tá bom, eu vou aí para te visitar. Daí eu voltei para visitar. Nesse visitar, eu estou até hoje, né? Daí, quando eu cheguei no primeiro mês,
eu já tinha conhecido da outra vez, eu entrei em contato com um investidor americano. E eu falei para ele, eu estou buscando um lugar para alugar, para morar, né? Eu sabia que ele tinha um apartamento. Ele falou, eu vendi. Mas se você quiser, né, me deixa seu contato, porque se eu tiver outro e tudo mais, eu entro em contato com você. Falei, então tá bom. 2 meses depois ele me liga. Falou, você quer trabalhar aqui comigo? Falei, tá, eu quero. Do que é? É para você administrar minha igreja. Falei, ok. Nunca tinha administrado uma igreja, mas administração é administração, Você né? sabia. E eu fui fazer um teste com ele. E na segunda-feira, tipo, ele tinha uma pessoa já que administrava de segunda a sexta. Uhum. E eu comecei a organizar as planilhas, tudo que ele tinha que fazer. E só não precisava de segunda a sexta para administrar. Segunda-feira, eu consegui fazer o procedimento que segunda eu já matava todas as pendências, tudo que tinha que fazer na segunda. E tinha terça, quarta, quinta e sexta livre. E não tinha mais nada para fazer, eu ficava buscando coisa para fazer. Ele me convidou para tirar a licença de management, né, para administrar as propriedades, porque ele é investidor. E ele, como tem os investidores, ele está tirando licença de real estate. E daí ele me falou, você tira licença de management, real estate comigo, e depois de próprio management, para que você possa administrar. Eu falei, tá bom. Ele queria também uma companhia para ir para a escola com ele, eu ia com ele. Daí fiquei estudando, tirei na primeira a licença de real estate, porque eu gostei do assunto, amei. Eu falei, eu me identifiquei com aquilo. Meu pai sempre fez real estate, sempre foi investidor, comprava, vendia, e terreno, e casa, e tudo no Brasil, né? E eu via esse E isso movimento tudo dele. lá em 98 e até agora você atua nessa área. Daí, em 2007, eu tirei a minha licença. 2007. E de 2007 para cá, 2025, né? Há 18 anos, eu atuo no real estate, administrando também os imóveis das pessoas que compram comigo. Eu administro, eu deixo todo arrumadinho, pintadinho, e coloco inquilino, tiro inquilino. Então, é para investimento, luxo e ultra luxo. Que Então, de lá para incrível. cá, eu tô... Você viu só, a gente trouxe aqui você para falar sobre essa trajetória do protagonismo dos palcos e escutar a sua história foi muito legal, porque falando, como eu disse, né, da questão do sonho, da determinação, tudo que foi acontecendo, e hoje você, como você disse agora, atua há tantos anos nessa área. E falando sobre Estados Unidos, falando não só sobre sonhos, mas agora falando do seu negócio em si, hoje você, fazendo esse trabalho, você leva essas oportunidades para o Brasil também. Sim, eu tive uma grande oportunidade aqui, que foi quando eu tirei a licença. Que quando meu pai viu que eu queria ficar aqui, que esse era o meu sonho de ficar aqui, ele deu um imóvel para cada filho. E faltava o meu, há muitos anos. Daí ele falou, Paty, eu vou comprar o seu aqui em São Paulo. Eu não queria ir em São Paulo. Daí o mercado, quando eu tirei a licença em 2007, 2008, nós tivemos uma crise imobiliária. Lembra da crise, o boom, os bancos começaram a quebrar. Daí um dia eu recebi um cheque o dinheiro que estava na minha conta, eu recebi em casa. O Washington Mutual desapareceu, né? E os preços dos imóveis começaram a cair. Todos os dias caíam. E daí o meu pai foi, na época, a primeira vez que meu pai veio me visitar, porque o meu pai não concordava que eu viesse morar nos Estados Unidos. E quando ele me viu, eu morava num lugar na praia, na Collins, num estúdio, e nem em casa, a gente sempre morou em casas, né, grandes e tudo mais. Falei assim, nossa, você tem que comprar uma casa para você. Falei, tá, mas pai, eu não quero morar no Brasil. Não, compra aí, já que você quer ficar aí, então compra aí, né? Então tá, quanto que eu posso comprar, né? Ele falou, você compra até tanto. Falei, ótimo, compra uma casa de 4 quartos. Mentalidade Brasil, né? Porque é casa, é espaço e tudo mais. Falei, eu sozinha numa casa de 4 quartos? O que eu vou fazer? Não consigo e decorar toda essa casa, né? Que eu vou gastar. Eu já pensava do dinheiro. Ele falou assim, Paty, porque quatro casas, amanhã você vai casar, amanhã vai isso, aquilo, você já tem a casa, é o seu teto, o seu primeiro teto, você tem que ter já para a tua vida. Ele já pensava já para estabilizar, né? Daí eu comecei a pesquisar.
Eu levei 1 ano e meio de pesquisa até comprar, eu levei 1 ano e meio para conseguir comprar. Por quê? Os preços, cada dia que eu ia na rua, eu entrava no MLS e eu checava como que estava o mercado, eu voltava naquele lugar, o preço caía, 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 caía. Porque estava tendo a bolha, a crise, né? E daí eu falei, pai, não está na hora, como que eu vou comprar agora? Daí meu pai falou, então tá bom, eu compro aqui para você em São Paulo. Falei, não, pai, pelo amor de Deus, espera só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Até que eu consegui comprar num prédio de casa. Pesquisei, cheguei a colocar contrato, foreclosure até, numa casa de 4 quartos, um short sale num outro apartamento, daí eu coloquei ofertas em outro. Tava difícil também, né? Porque tinha muito foreclosure e short sale. Mas isso foi experiência que eu fui também adquirindo, porque eu fui conhecendo o mercado inteiro. E como estava nessa crise, eu ia na prefeitura para ver. Gente, Miami é Miami. Miami hoje tá assim, mas Miami é um lugar de sol. O único, pensa em outro país, outra cidade, que nós temos sol praticamente o ano inteiro. Não tem no globo. Assim, né? E Sim. Estados Unidos. Então, hoje está na crise, mas vai sair da crise. Eu sempre tive essa, sabe, essa visão assim que isso aqui vai dar o boom. E tinha muitos terrenos vazios. Daí eu acabei indo na prefeitura, pesquisei tudo que estava para vir, o porto que estava para aprofundar, né, os projetos comerciais na Brickell, em Downtown, muitos residenciais, e que estavam aprovados, mas não tinham saído do papel. Então, vou fazer o seguinte: eu vou pelo menos comprar alguma coisa em downtown, porque downtown no mundo, na Espanha, na França, na Itália, é downtown. A chance da gente perder é muito menos dinheiro, Sim. né? Daí eu comprei num prédio em downtown com a vista para a Bahia. A água aqui também valoriza, né? Então, água é sempre água. Comprei um de 2 quartos para mim ali. E daí eu me mudei para esse apartamento. 6 meses, esse prédio inteiro tinha sido, estava em bankruptcy, em concordata, né? Porque eles terminaram em 2009, logo depois, quando começou a crise, as pessoas tinham que escriturar os apartamentos, não escrituraram e devolveram o apartamento para o developer. O Olha. developer estava com uma dívida gigantesca e daí então ele não conseguia pagar para o banco, né, o prédio, o financiamento que ele tinha pego. Aham. Então o banco tomou, né, esse é o concordato, tomou o prédio inteiro. E eu consegui comprar um apartamentinho nesse prédio, que depois de 6 meses, esse prédio todo foi leiloado, né, para uma empresa de Nova York e colocou uma empresa forte de vendas no último andar. E como eu tinha já pesquisado a cidade inteira, tinha visto esse boom acontecer, né, os preços diminuírem e que estava muito baixo e que ia subir, porque naquela época, você tem uma ideia, esse apartamento que eu comprei, o developer, antes da crise, estava vendido por US$ 675 mil. E eu comprei ele por US$ 300 mil, Uau. né? Então, assim, uma desvalorização Sim. muito grande. Daí eu comecei a falar para os meus amigos, eu tinha que falar para o Brasil inteiro que os preços de Miami eram muito baratos, né? Sim, Então, tinha que aproveitem, trazer todo mundo para vamos, cá. vamos comprar Miami. E daí as pessoas começaram, meus amigos no Brasil começaram, não, Patrícia, tá mais barato viajar, passagem aérea para o Brasil, para Miami, né? Comprar imóveis no Miami do que ir para o Nordeste, né? Que era um absurdo de caro. Então, eu começava a vender assim, que nem pacotinho de pipoca, eu falo. Eu quero 3, eu quero 2, eu quero, sabe? As pessoas vinham, eu levava lá no escritório de vendas, tudo naquele prédio. E nos outros prédios. Nós tínhamos na Brickell em torno de 17 mil apartamentos para venda. Uau. Ali, só na região da Brickell. Que muitos prédios tinham sido lançados e estavam nas mesmas condições desse que eu comprei. Então, eu comecei a vender Brickell, Downtown, praia, Sunny Isles, muitos Sunny Isles, os Trumps de Sunny Isles e tudo mais. E daí era assim, uma venda uma atrás da outra, né? Daí, quando até o mercado ir estabelecendo, né? Mas isso durou, vamos dizer, chegou um dia que o escritório de vendas recebeu a revista Veja do Brasil no escritório para falar: o que está acontecendo aqui?
tá tendo um boom, né? Uma invasão dos brasileiros nos Estados Unidos, em Miami. E o que está acontecendo? Conhece alguma brasileira que está vendendo aqui? A Patrícia Musa. Falei assim, você pode me dar o telefone dela? Posso. Deram o meu telefone. Eu estava na minha casa, no meu apartamento, lá no prédio, me arrumando para atender um cliente. Daí, eles me ligaram, eles falaram, podemos fazer uma entrevista com você? Eu falei, pode. Eu achei que fosse brincadeira, mas eles desceram no meu apartamento. Podemos entrar? Falei, pode, né? Daí abriram o holofote, colocaram o microfone, começaram a me entrevistar e eu sentei lá e puf, tiraram foto e tal. E daí saiu daí, ok, fui embora, fui atender meus clientes e eu sempre querendo levar Miami para o Brasil. E eu comecei a fazer eventos no Brasil inteiro. Então, eu fiz em Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, fiz em São Paulo, fiz em Alphaville, fiz em Curitiba. E eu fiz uma feira de imóveis em Brasília. E nessa feira, eu peguei um stand grande, coloquei 5 mesas. E eu chamei os developers daqui, né, para me acompanharem na feira, e cada developer levando o seu representante de vendas. E eles foram, e daí a última mesa era o banco, o advogado para escriturar o imóvel, a contadora, o interior designer. Então, eu tinha a equipe completa. O E eu ecossistema todo. antes de ir, eu filmei todos os apartamentos que eu selecionei como sendo good deals, né? Eu filmei por dentro deles. Então, a pessoa não precisava estar nos Estados Unidos para visitar o apartamento. Eu já tinha tudo ali. E daí, durante a feira, eu vendi. E daí, na feira, né, foi coincidência até boa, né, a minha grande sorte, que eu estava na feira e foi impressa a revista Veja. Então, eles foram na banca ver Era o pessoal você que lá e estava na ali. feira, eles, coincidência, passearam na banca, pegaram uma revista estava escrito Invasão dos Brasileiros na Flórida, em Miami. Não sei se é Flórida ou Miami. E daí pegaram todos os exemplares, compraram e levaram para a feira. E eu estava dentro da revista Veja. Daí nisso deu um boom para mim. Todo mundo começou a me procurar e querendo comprar imóveis, realmente, né? E eu estava lá e, né, quero comprar tal e vendi. E comprando imóveis aqui em Miami. Daí veio a revista Exame, a Isto É, rádio, comecei a dar entrevista em rádio, em vários canais de comunicação, né? Que foi maravilhoso. Com isso, eu abri a Musa Realty. Aí eu tinha tantos clientes que eu falei assim, eu tenho que abrir um lugar meu para atender todos os clientes. E esses meus clientes são clientes até hoje, acredita? Estão comigo há 18 anos, que compraram lá e eles que me indicam mais clientes. Continuam indicando clientes. Uau, e tem todo esse sucesso. Que história incrível, Patrícia. Maravilhoso. Obrigada por você abrir o baú da sua história. E olha, só essa gravação aqui já dá para se tornar um capítulo de um livro da sua história, hein, Patrícia? Eu, como publisher, eu fico ouvindo e já pensando, meu Deus, as pessoas lendo, porque a gente ficou, eu, por exemplo, fiquei na curiosidade de saber, e aí, quais são os passos? Muito bacana conhecer mais a sua história. Hoje eu casei, né? Acabei casando com, eu falo, cliente, eu não misturo business com prazer, lógico, né? E veio um cliente da revista Veja, né? Uma pessoa da revista Veja que me conheceu, falou assim, veio para investir e eu falei com você e ele tentou ficar comigo e tudo mais, querer, sabe, a vida pessoal. Eu falei, não, eu não misturo. Você é meu cliente e negócios à parte, né? Não, eu vou comprar com outra pessoa, mas eu gostei de você. E nós dois estávamos na mesma fase, na mesma idade, né? Os dois com a mesma idade, os dois já divorciados, os dois sem filhos, e deu um match. Eu gostei muito dele também. E a minha mãe ficava, Patrícia, você só foca em trabalho, trabalho, trabalho. Pensa em você também, sabe? Dá chance. E eu dei chance. E acabei casando com ele. Nos casamos. Temos um filho de 10 anos, o Lorenzo, né? Só que ele realmente gosta do Brasil, quer ficar no Brasil, morar no Brasil. E a minha vida é aqui.
Então, hoje não tem como eu voltar e morar no Brasil, né? Então, nós nos separamos, né? Somos amigos, grandes amigos, graças a Deus. E assim, agora o Lorenzinho está com 10 anos e eu volto para o Brasil, né? Essa segunda jornada, né? Que eu falo que é o Tour Brasil que nós vamos voltar a fazer, que é levar todos os imóveis daqui, porque Miami hoje tem uma outra visão, né? Então, Miami 98, né? Eu digo porque é onde eu comecei a conhecer Miami. Então, a Miami de 98 foi uma Miami 2008, 2010, né? Foi logo depois da crise imobiliária, aquele boom, é outra Miami que teve o seu grande jump, desenvolveu muito de 2010 para cá. E agora, de 2025, que começou em 2023, na verdade, 23, 24, 25, até os próximos 5 anos, Miami está se transformando em uma nova Miami, né? Ela está assim, ela está crescendo demais, ela está sendo hoje o epicentro, né, das pessoas, os milionários, bilionários do mundo está sendo Miami. Então, a visão hoje para Miami é diferente. Então, ela está se transformando no ultra luxo. Miami vai ser um espetáculo, assim. Ele é comparado realmente com o centro de Dubai, né? O Dubai e Miami, aqui que Miami está crescendo demais. Excelente, parabéns pela sua história, pela trajetória. Você trouxe aqui realmente o protagonismo dos palcos, que é o objetivo do nosso podcast, ouvir histórias e impactar pessoas, entendendo que, como você mesmo disse, o sonho americano, ele é possível, mas como qualquer sonho, a gente precisa ter uma determinação e foco. E por isso você brilha tanto em Miami, aqui na Flórida. Quero agradecer, quero que você fale das suas redes sociais. Meu Instagram é patriciamusa.miami. Eu tenho o Facebook também, que é Patrícia Musa, e Musa Realty, www.musarealty.com, que é o site, ou www.patriciamusa.com, que também vai para o site. Excelente, muito obrigada. Agora Obrigada, eu quero que você gente. olhe lá para aquela câmera e deixe uma mensagem especial para pessoas que ficam assim pensando, como que eu consigo construir um sonho? Que seja uma frase de inspiração para você, algo que você acredita que seja importante. Sabe que eu recebi esses dias uma mensagem de uma menina que trabalhava numa loja de brinquedos que eu sempre frequentei muito por causa do meu filho, lá em Tubarão. Ela falou assim, Patrícia, um dia que você me contou a tua história, você me inspirou. Mas eu nunca imaginava que um dia eu pudesse sair daqui, numa cidade pequena, e morar, né, e ver meus filhos, morar no exterior e ver meus filhos falando inglês. Né? Hoje eu estou aqui, né, na Inglaterra, ela está na Inglaterra, e você é parte da nossa inspiração. Então, assim, o que eu mais sinto à vontade, o que eu mais quero, isso me fez chorar tanto, é inspirar as pessoas em realmente darem o seu passo, né? Que todo mundo é capaz, todo mundo pode. Se eu pude fazer, né? Se eu estou aqui hoje, todos nós estamos aqui hoje, você também pode fazer. Então, é só acreditar e mover, né? Porque ficar parado, ninguém vai fazer por ti. Então, aquele copo a gente tem que tirar do lugar para que ele possa ter um novo lugar, um novo significado. Então, faça sempre, não pare nunca. Excelente. Siga teu rumo e o seu sonho. Excelente. Muito obrigada pela sua participação Obrigada, aqui. gente. Quero agradecer vocês que estão aqui conectados com a gente. Viu só que mensagem especial? Sigam a Patrícia, conheçam os projetos que ela tem. Use imóveis para você migrar aqui para os Estados Unidos. E a gente vai ficando por aqui com essa gravação de podcast. Um grande abraço para todos vocês. E não esqueça, você merece o palco e você merece voar alto. Até a próxima gravação. Tchau, tchau. Isso aí. Obrigada, gente.